Meus pais decidiram mandar meu irmão mais novo morar com nossos avós do outro lado do país enquanto focavam no tratamento da minha irmã, que estava lutando contra o câncer. Eles achavam que estavam protegendo ele, mas as coisas não saíram como planejado. Quando ele voltou, começou a dizer para todos que foi abandonado, e eu perdi a paciência, dizendo que ele só queria chamar atenção. Depois disso, ele passou a sofrer bullying e perdeu vários amigos. Mas tudo piorou quando ele se recusou a comemorar o próprio aniversário, e eu destruí o bolo dele. Agora a situação saiu do controle e até o conselho tutelar se envolveu. Eu, mulher de 20 anos, ainda moro em casa enquanto trabalho e junto dinheiro para a universidade. Tenho 2 irmãos, minha irmã, de 18, e meu irmão, de 14. Quando eu tinha 13 anos, minha irmã foi diagnosticada com leucemia. Ela tinha 11 na época. Isso virou nossas vidas de cabeça para baixo. Meus pais não são ricos, e o tratamento era caro. Meu pai passou a pegar todos os turnos extras que conseguia, e minha mãe praticamente morava no hospital. Isso significava que alguém precisava cuidar do meu irmão mais novo, que tinha 7 anos na época. Mas eu era jovem demais para cuidar dele em tempo integral. E ninguém da família morava perto, exceto nossos avós, que viviam do outro lado do país. Então meus pais tomaram a única decisão que tinham e o mandaram morar com eles por alguns meses. Só que isso virou 3 anos. Nós o visitamos uma vez, ele voltou uma vez, e no resto do tempo foram ligações e chamadas de vídeo. Foi um inferno para todos nós. Tivemos que nos mudar para um apartamento pequeno de 2 quartos. Eu tive que amadurecer rápido. Passei a cozinhar, limpar e cuidar de tudo em casa, enquanto lidava com a escola e fingia que estava tudo bem. Meus pais quase não estavam presentes. Minha irmã fez quimioterapia, perdeu o cabelo e quase morreu 2 vezes. Eu vi minha mãe chorar até dormir. Eu vi meu pai desmaiar de exaustão. Mas meu irmão tinha 7 anos e foi mandado embora. Eu entendo que deve ter sido difícil para ele. Só que, quando ele voltou aos 10 anos, era como se tivesse criado na cabeça a ideia de que foi abandonado. Ele começou a usar essa palavra o tempo todo, e não só de forma triste. Ele dizia coisas como quando minha família me largou ou quando me deixaram para trás porque não precisavam de mim. No começo, achei que era só uma fase, uma reação ao trauma, mas ele nunca parou. O que realmente me irritou foi quando ele começou a transformar isso numa história triste para chamar atenção. Na escola, ele contou para as pessoas que foi abandonado por 3 anos. Sim, ele disse isso mesmo. Ele fala para os amigos que nossos pais o descartaram porque não o amavam. E fala isso meio como piada, mas também como se quisesse ser a vítima. Então, há cerca de 1 ano, eu descobri por alguém da escola dele, uma garota com quem trabalho, cuja irmã mais nova estuda na mesma série que ele estava contando essa história para todo mundo, dizendo que foi mandado embora como se fosse um fardo e que agora estava se reconstruindo do trauma. Ele chegou a dizer que nossos pais nunca ligaram para ele, o que é mentira. Eu perdi a cabeça. Mostrei para essa garota várias fotos de quando fomos visitá-lo, dos presentes que nossos pais mandavam e prints de chamadas de vídeo. Falei sem rodeios que meu irmão era um mentiroso que inventou essa história para ganhar simpatia e amigos porque não aguentava o fato de que nem tudo girava em torno dele. A história se espalhou rápido na escola. Alguns alunos confrontaram ele. Alguns o acusaram de mentir, outros simplesmente pararam de falar com ele. Ele acabou ficando isolado. Os professores perceberam e ele foi chamado algumas vezes pelo orientador escolar, mas não disse muita coisa. Meus pais descobriram que ele estava sofrendo bullying e ficando isolado, e ficaram chateados, mas não comigo. E aqui está a questão, eu não me arrependo nem um pouco. Ele mentiu. Ele desrespeitou tudo que nossos pais fizeram para manter nossa família unida. Ele se colocou como protagonista numa situação em que foi o menos afetado. Sim, ele foi mandado embora, mas não sofreu como nós. Ele não quase morreu. Ele não viu nossos pais desmoronarem. Ele não se sentiu impotente por 3 anos. Eu senti. Minha irmã sentiu. Nossos pais sentiram. Mas ele também quis ser a vítima. Agora, todo mundo em casa pisa em ovos com ele. Minha mãe vive me pedindo para deixar isso para lá e ser a pessoa mais madura. Meu pai diz que ele é só um garoto confuso e machucado, mas eu não concordo. Minha irmã está do meu lado. Ela acha que ele sempre teve uma necessidade estranha de atenção e se faz de vítima com facilidade. Nós não falamos mais com ele. Ele tenta se aproximar, mas ignoramos, a menos que seja algo necessário. A casa está silenciosa. Ele passa a maior parte do tempo no quarto. Tem poucos amigos. Meus pais tentam manter uma aparência de normalidade, mas ele parece um fantasma. Na semana passada, tudo explodiu durante uma conversa sobre o Natal. Eu e minha irmã estávamos lembrando de um Natal durante o tratamento dela, quando conseguimos reunir a família por um fim de semana. Ela disse que foi o melhor Natal da vida dela, mesmo estando careca e enjoada, porque parecia que ainda éramos uma família. Então ele interrompeu dizendo, pelo menos você teve um Natal com a família toda. Eu não tive. Eu perdi a paciência.
Disse para ele parar de falar e que ele não podia transformar toda a conversa em mais uma história sobre como a vida dele foi difícil. Ele ficou chocado. Disse que só estava dizendo que estava sozinho. Eu explodi. Falei que ele não estava sozinho. Ele foi cuidado, alimentado, mimado pelos nossos avós, enquanto nossos pais estavam lutando para manter nossa irmã viva. Disse que nossos pais não o abandonaram, tomaram uma decisão para protegê-lo. Lembrei que eles choravam ao falar dele, que se culpavam, e que ele sabe disso, mas escolhe usar a palavra abandonado porque isso gera simpatia. Disse que ele é egoísta por achar que merecia mais atenção enquanto nossa irmã lutava contra o câncer e nossos pais mal conseguiam se manter de pé. Também falei que comparar a experiência dele com a dela é nojento, e que se ele continuar mentindo, as pessoas vão parar de acreditar nele. E isso já aconteceu. Ele não discutiu, só saiu. Minha mãe disse depois que ele chorou no quarto. Desde então, ele quase não fala com ninguém. Meus pais dizem que eu fui dura, mas honesta. Minha mãe queria que eu tivesse sido mais gentil, mas entende porque perdi o controle. Eles não pediram que eu pedisse desculpas, mas pediram que eu fizesse as pazes com ele porque estão cansados da tensão. Eu disse que isso não é problema meu. E talvez seja aí que as pessoas me julguem. Eu não me importo que ele se sinta sozinho. Ele criou essa situação. Ele escolheu mentir. Ele escolheu reescrever nossa história. Quando as mentiras voltaram contra ele, eu não o protegi. Acho que ele mereceu as consequências sociais. Ele não pediu desculpas a ninguém. Age como se fosse a vítima. Tentou falar comigo 2 dias atrás e pediu para recomeçar. Eu disse não. Disse que, se quiser algum relacionamento comigo, precisa admitir que mentiu, parar de dizer que foi abandonado e pedir desculpas. Ele disse que não mentiu, que os sentimentos dele são reais. Eu respondi que sentimentos não dão o direito de distorcer fatos. Minha irmã agora evita ele completamente. Meus pais ainda tentam apoiá-lo, mas não insistem mais para que a gente o inclua. A casa está dividida. Meu irmão vive à margem. Eu sei disso, mas não me sinto responsável por consertar algo que eu não quebrei. Eu não o mandei embora. Eu não menti. Eu não transformei o trauma da família em competição. Eu sei que ele era uma criança quando isso aconteceu. Sei que deve ter sofrido, mas agora ele tem 14 anos, não 7. Já tem idade para entender o contexto e parar de dizer que foi abandonado quando foi cuidado pelos avós. Também tem idade para parar de se colocar no centro da doença de outra pessoa e para pedir desculpas quando está errado. Meus pais querem seguir em frente. Eu disse que só vou fazer isso quando ele assumir responsabilidade pelo que fez. Até lá, prefiro manter distância. Não acho que devo conforto, apoio ou perdão só porque ele está triste agora. Então, sou a errada por me recusar a fazer as pazes com meu irmão enquanto ele não pede desculpas, mesmo ele estando isolado, com dificuldades sociais e se sentindo sozinho dentro da própria casa? Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é a errada. Vamos deixar isso claro. Qual foi exatamente a sua contribuição para o bem-estar do seu irmão durante 3 anos de exílio? Uma visita, algumas ligações e pacotes enviados pelo correio. É isso que você usa como prova de que ele não foi abandonado? Presentes enviados. Isso é o que se faz com uma tia distante, não com o próprio irmão. Ele tinha 7 anos. Você o visitou uma vez em cerca de 1000 dias. E o que mais me irrita é que você não apenas ignorou a dor dele. Você fez questão de destruir a vida social dele. Disse aos amigos dele que ele era um mentiroso por expressar o próprio trauma. O que você achou que ia acontecer? Que eles iam aplaudir e dizer legal, obrigado pelo esclarecimento. Você destruiu a reputação dele e agora age como se ele tivesse feito isso consigo mesmo. Não, foi você que fez isso. Eu entendo que você também sofreu. Mas você construiu um complexo de superioridade em torno do seu próprio trauma que te faz minimizar o dos outros. Ele foi abandonado, ponto final. E você está com raiva porque ele disse isso em voz alta. Comentário 2. Você é errada. Meu Deus. Você não tem o direito de dizer o que é ou não é trauma para outra pessoa. Ele tinha 7 anos. Estava na 2ª série. E a família inteira dele simplesmente foi embora. Você o viu uma vez em 3 anos e acha que tem superioridade moral? Está brincando? Vamos inverter isso. Por que você não o visitou? Você tinha 14, 15 anos, idade suficiente para viajar, até mesmo sozinha. Crianças viajam pelo país para ver pais divorciados o tempo todo. Por que você não pediu para vê-lo mais? Você ao menos ligava com frequência? Ou simplesmente varreu isso para debaixo do tapete e depois ficou com raiva quando ele ousou dizer em voz alta o que realmente aconteceu? Você diz que seus pais choravam depois das ligações, mas não o viram por 3 anos. Isso é abandono. Ponto final. Talvez não por maldade, mas ainda assim real. Ele tem todo o direito de chamar assim.
E agora você o isolou em casa, fez com que ele sofresse bullying na escola e age como se ele tivesse que implorar por perdão. Cresça. Você soa cruel, não justa. Ele não te deve um pedido de desculpas. Você deve um a ele. Comentário 3. Você é a errada. Não há outra forma de dizer isso. Parece que você desumanizou completamente o seu irmão. Você trata a dor dele como um incômodo irrelevante, em vez de enxergar uma criança pedindo por conexão. Sua irmã teve câncer. Eu entendo que foi um pesadelo, sem dúvida. Mas trauma não é competição. Seu irmão tinha 7 anos. É justamente a fase em que uma criança forma os vínculos emocionais mais importantes com a família. E todos vocês desapareceram da vida dele. Os pais o mandaram embora. As irmãs nunca foram vê-lo. Você diz que sua mãe chorava depois das ligações, então por que ela não pegou um avião para vê-lo? Por que você não foi? O mais perturbador é o quanto você parece orgulhosa de ter piorado a situação. Você fez uma criança ser rejeitada pelos colegas e agora age como se fosse justiça. Sem terapia, sem empatia, só punição. Ele tem 14 anos e você 20. Está atacando alguém mais novo emocionalmente como se fosse algo certo. Sinceramente, espero que ele encontre apoio melhor do que o que a sua família está dando. Atualização. Nada de muito grande mudou, mas aconteceram algumas coisas que acho que contam como atualização. O aniversário do meu irmão foi recentemente. Ele fez 15 anos. Normalmente não fazemos grandes comemorações aqui em casa, mas meus pais sempre tentam fazer alguma coisa, um jantar simples, um bolo ou 1 ou 2 presentes. Quando perguntaram o que ele queria, ele disse nada. Minha mãe insistiu um pouco e ele respondeu: nem se preocupem, não quero comemorar nada nesta casa. Sinceramente, isso me incomodou. Pareceu mais uma oportunidade para ele se fazer de vítima. Como se fosse acrescentar nem meu aniversário importa ao roteiro dele de sofrimento. Então eu confrontei ele. Perguntei se ele ia transformar aquilo em mais uma história triste para contar aos outros como não é amado. Ele não respondeu e saiu. Apesar do que disse, ele pediu um bolo. Não caseiro, escolheu um personalizado pela internet e entregou o pedido para minha mãe sem entusiasmo. Então, ok, pedimos o bolo. No dia, ele não desceu. Só mandou uma mensagem dizendo que não estava com vontade e se trancou no quarto. Eu disse aos meus pais que isso era ridículo. Ele literalmente pediu o bolo, ganhou exatamente o que queria e depois fez esse comportamento passivo-agressivo de desaparecer. Meu pai disse para deixá-lo em paz, e minha mãe disse que ele provavelmente estava sobrecarregado. Mas eu já estava cansada de tudo isso. Subi, bati uma vez na porta e, como ele não respondeu, entrei. Ele estava deitado na cama, vestido, no escuro. Mandei ele descer. Ele me ignorou. Então eu disse: você quer tanto ser a vítima? Então pronto. Coloquei o bolo no colo dele e depois esmaguei o resto no cobertor e nos travesseiros. Falei: aí está seu aniversário, pode acrescentar a sua história triste. Ele só ficou parado. Não chorou, não reagiu. Sem expressão. Meus pais mandaram eu sair do quarto. Minha mãe disse para ele limpar tudo. Meu pai apenas suspirou e foi embora. Tem sido assim ultimamente. Meu irmão fica de mau humor, eu me canso disso, algo explode e todo mundo simplesmente finge que não tem energia para lidar. Ele está de castigo agora, mas isso nem faz diferença. Ele já não sai do quarto além da escola. Fala muito pouco, evita a mim e a minha irmã. Nem come mais com a gente. Minha mãe leva comida para ele, o que me irrita, porque estão tratando como se ele estivesse doente, quando na minha visão ele só está se fechando. Eu falei isso. Minha mãe não respondeu. Há alguns dias, ele disse à minha mãe que queria voltar a morar com nossos avós. Ela disse não. Disse que eles já estão idosos, com saúde frágil, e não podem cuidar dele. Falou que não é porque ele não é querido, só estava sendo realista. Ele respondeu: então eu não sou querido em lugar nenhum. Ela disse que não foi isso que quis dizer, mas ele saiu. Depois, eu disse a ele que ele estava sendo injusto. Que as pessoas com quem ele está com raiva são as mesmas que mantiveram a família de pé enquanto nossa irmã lutava pela vida. Ele respondeu: vocês nunca me amaram. E, sinceramente, eu nem discuti. Estou cansada de tentar convencê-lo de que o mundo não gira em torno dos sentimentos dele. Pode parecer frio, mas nós éramos próximos antes de tudo isso com a minha irmã. A gente brincava, assistia filmes, passava tempo junto. Eu amava ele. Mas depois que voltou, tudo virou sobre o que ele perdeu, nunca sobre o que nós passamos, nunca sobre o quanto foi difícil sobreviver aqueles anos. Ele fala de ter sido deixado para trás como se só tivesse acontecido com ele. E, sendo brutalmente honesta, eu acho que ele mereceu as consequências sociais. Ele espalhou coisas como meus pais me largaram e o câncer da minha irmã nem era tão sério e esperava que ninguém reagisse.
A realidade é outra, se você provoca assim, tem consequências. Foi o que aconteceu. Descobri por alguém da escola que ele está em sessões semanais com o orientador. Um professor o encaminhou porque ele estava dormindo em aula e parou de participar. Ele não fez novos amigos depois de tudo isso. Quase ninguém fala com ele agora. Isso não é culpa minha. O que é estranho é que alguém de fora da família, um rapaz de um programa de mentoria para jovens, começou a aparecer aqui em casa. Minha mãe disse que é opcional e que foi indicação da escola. Ele não é terapeuta, é mais como um mentor, uma espécie de irmão mais velho. Ele conversa com meu irmão em particular, no quarto ou fora de casa. Não sei o que falam, mas desde então meu irmão tem escrito bastante em um caderno e mantém a porta trancada. Outra coisa, aparentemente minha irmã entrou em contato com ele sem me contar. Ela me disse depois que mandou mensagem após o episódio do aniversário porque se sentiu mal com aquilo. Disse que perguntou se ele estava bem e que esperava que ele conversasse com alguém. Fiquei irritada no começo, achei que ela estava cedendo, mas ela disse que ainda concorda comigo sobre o que ele fez, só não concorda com até onde as coisas chegaram. Para piorar, recebemos visita de familiares por um fim de semana. Um primo da minha mãe e a filha adolescente. Eles não nos viam desde a época do câncer. Quando souberam como as coisas estavam com meu irmão, ficaram chocados. Disseram que lembravam dele como um menino doce e perguntaram por que ele parecia tão distante. Minha mãe não falou muito, mas meu pai acabou comentando que ele tem sido difícil desde que voltou. Isso abriu espaço. Meu irmão disse na frente de todo mundo: tenho sido difícil porque sou o único aqui que não foi perdoado por estar machucado. Ficou um silêncio enorme. O primo tentou amenizar dizendo que família é complicada, mas o clima permaneceu pesado. Depois que eles foram embora, meu pai disse que devemos parar de expor essas coisas na frente de visitas. Eu respondi que talvez ele devesse começar a lidar com o problema em vez de evitar. Muita gente tem me mandado mensagem e comentado na minha história original, me chamando e a minha família de abusivos. Alguns até disseram que sou sociopata. Eu não sou. Eu sou alguém que passou por um inferno e teve que amadurecer rápido demais. Eu vi minha irmã quase morrer. Vi meus pais se destruírem tentando manter tudo de pé. E, no meio disso, meu irmão estava seguro, amado, protegido. Mas voltou agindo como se fosse a maior vítima. Isso me revolta. Eu não entendo o que deu errado com ele. Nós éramos próximos. Ele deveria entender. Nem tudo gira em torno dele. Nem toda dor é igual. Mas ele transformou tudo numa narrativa em que ele é a criança esquecida e nós somos monstros sem coração. Tudo bem. Se essa é a história que ele quer viver, problema dele. Mas ele não vai receber desculpas. Não vai receber pena. E com certeza não vai ter um recomeço enquanto não assumir o que fez. É isso por enquanto. Comentários do Reddit. Comentário 1. Eu também sou a mais velha da minha família. Lembro como foi quando nossa mãe ficou doente. Como tudo desmoronou e alguém teve que assumir responsabilidades. Eu sei a pressão que isso coloca sobre você, mas também sei que isso não te dá o direito de destruir seus irmãos mais novos só porque você acha que conquistou uma superioridade moral. Você está presa nessa ideia de que trauma é algo para competir. Como se o seu sofrimento justificasse a sua crueldade. Não justifica. Você entrou no quarto dele e o humilhou porque ele não quis fingir felicidade no próprio aniversário. Você precisava que ele demonstrasse gratidão para não ter que encarar o quanto ele se sente não amado e esquecido dentro da própria casa. E quando ele não fez isso, você o puniu. Você continua dizendo que ele deveria entender. Ele tinha 7 anos, depois 10, agora 15. Você espera a clareza emocional de uma criança que você mesma não tem como adulta. A verdade é que ele não falhou em entender. Você falhou em protegê-lo e agora o culpa por estar quebrado. Comentário 2. Você é a errada. Sua família inteira, com exceção da sua irmã, está emocionalmente falida. Você chutou um cachorro ferido e depois ficou irritada porque ele choramingou. A história do aniversário foi absurda. Ele não quis comemorar porque provavelmente não suportava esse afeto forçado que seus pais demonstram enquanto permitem que você o atormente emocionalmente. E você esmagou o bolo na cara dele. Isso é humilhação e abuso. E seus pais disseram que ele não poderia voltar para os avós e ainda o fizeram limpar a bagunça que você causou no quarto dele no próprio aniversário. Eles desistiram. Abandonaram ele aos 7 anos e agora estão deixando você terminar o trabalho. Se fosse o contrário, se um irmão de 20 anos fizesse isso com uma irmã de 15, as pessoas estariam chamando a polícia. A única pessoa decente aqui é sua irmã, por ter procurado ele, mesmo que discretamente. Todo o resto está permitindo sua crueldade. Pare de fingir que não entende o que deu errado com ele. Você foi o que deu errado na vida dele. Comentário 3. Eu não sei como você consegue escrever tudo isso e não se sentir mal. Você esfregou bolo na cara do seu irmão no aniversário dele e a única coisa que tirou disso foi que ele poderia usar isso para ganhar simpatia.
O que há de errado com você? Você age como se a existência dele fosse uma ameaça à sua sensação de superioridade moral. Você tem 20 anos, ele 15. O desequilíbrio de poder é enorme e você usa isso como arma o tempo todo. Não importa que sua irmã tenha tido câncer. Foi devastador e é ótimo que ela tenha sobrevivido, mas isso não anula o que seu irmão passou. Ele tinha 7 anos e perdeu todo mundo por 3 anos. Você chama isso de estar seguro, mas ele viu como abandono. E, francamente, ele tem razão. Você o visitou uma vez. Seus pais quase não estiveram presentes. Nenhuma quantidade de fotos ou presente substitui presença de verdade. Não importa a intenção, importa como isso foi sentido. E para ele foi como um impacto devastador. Você não deu um choque de realidade nele. Você o enterrou. E ainda está com raiva porque ele não conseguiu se reerguer. Atualização 2. Já se passaram alguns meses e resolvi escrever isso porque as pessoas continuam perguntando o que acabou acontecendo e, sinceramente, nossa família nem parece mais a mesma. Tudo começou na escola. Meu irmão teve um trabalho de inglês em que precisava escrever sobre uma experiência marcante da vida. Ele entregou algo sobre se sentir indesejado, sobre ter sido mandado embora e nunca realmente trazido de volta, e sobre viver em uma casa onde se sentia um fardo. Ele não citou nomes, mas era óbvio de quem estava falando. O professor sinalizou o texto e encaminhou para o orientador escolar. A partir daí, foi para a administração. Meus pais foram chamados. Eu não estava presente, mas depois me contaram que a reunião foi desconfortável. A escola fez perguntas diretas sobre a situação dele em casa, o isolamento e os conflitos familiares. Aparentemente, meu irmão reforçou tudo. Disse que não se sentia seguro para se expressar em casa e que qualquer coisa que dizia era usada contra ele. Ele mencionou o episódio do aniversário, falou do castigo e do isolamento, e também de quando dissemos que ele não era desejado nem na casa dos nossos avós. A escola fez um relatório. Não havia agressões físicas frequentes, nem drogas, nem negligência extrema. O caso foi classificado como abuso emocional. O conselho tutelar entrou em contato com meus pais. Só isso já abalou a casa inteira. Nunca vi meu pai tão quieto. Minha mãe ficou furiosa, não com medo, mas furiosa. Furiosa por ver assuntos da família expostos, furiosa porque, na visão dela, depois de tudo que fizeram, ele estava nos pintando como monstros. O conselho veio fazer entrevistas. Conversaram com meus pais, com meu irmão, com minha irmã e comigo também. Perguntaram sobre disciplina, conflitos e limites. Perguntaram sobre o episódio do bolo. Perguntaram sobre gravações. Foi aí que descobrimos que ele vinha documentando tudo. Ele tinha um caderno onde anotava datas, conversas e comentários. Tinha gravações de voz no celular, discussões, broncas, até comentários aleatórios, muitas vezes fora de contexto. Ele disse que fazia isso para que acreditassem nele. Para mim, isso cruzou um limite. Não parece a atitude de uma criança com medo, mas de alguém montando um caso como se fossemos criminosos. Eu disse isso ao conselho, que ele manipula, distorce situações e sempre teve o hábito de exagerar e se fazer de vítima. Falei tudo sem suavizar. Meus pais concordaram comigo. O conselho não o retirou de casa naquele momento, mas nos deu um aviso formal. Disseram que o ambiente familiar era de alto conflito e que as coisas precisavam mudar, ou eles intensificariam a intervenção. Esse aviso teve consequências. Meus pais tiveram que participar de sessões obrigatórias de orientação parental. Houve acompanhamentos e registros. Não foi só constrangedor, foi invasivo. No meu trabalho, acabaram sabendo porque precisei me ausentar para uma das entrevistas. Não dei detalhes, mas começaram rumores. Isso afetou a forma como as pessoas me viam, mesmo que ninguém dissesse nada diretamente. Em casa, o clima piorou. Meus pais confrontaram meu irmão por expô-los, por fazê-los parecer negligentes depois de tudo que sacrificaram. Exigiram um pedido de desculpas, não pelos sentimentos dele, mas pelo constrangimento e pelos problemas causados. Ele pediu desculpas. Foi algo frio, sem emoção, claramente só para encerrar o assunto. E isso não resolveu nada. Depois, a família estendida se envolveu. Uma tia minha começou a fazer perguntas. Ela conversou com meu irmão em particular quando veio nos visitar. Depois disso, disse aos meus pais que achava melhor ele ficar um tempo com ela. Meus pais resistiram no início, não por apego repentino, mas pela aparência da situação, mandar ele embora de novo depois da intervenção do conselho tutelar. Ficaria muito ruim. Mas o conselho não proibiu. Na verdade, disseram que poderia ser um arranjo temporário razoável se todos concordassem. Meu irmão concordou imediatamente. Arrumou as coisas, pegou o caderno e o celular e foi morar com nossa tia. E ela fez questão de tornar isso público. Postou mensagens vagas nas redes sociais sobre ajudar uma criança que precisa de segurança, contou aos parentes que estava fazendo certo quando ninguém mais fez, como se fosse uma salvadora. Enquanto isso, meus pais ficaram humilhados, e eu fiquei furiosa. A narrativa que ele queria finalmente se consolidou.
Legalmente, nada muito dramático aconteceu depois disso, mas o aviso continua registrado. O caso foi encerrado com observação de conflito familiar contínuo e recomendação de manter a separação. Isso fica marcado. Meus pais odeiam isso. Eu também. Já faz meses. Ele não voltou. Quase não fala com meus pais. Não fala comigo de jeito nenhum. Minha tia administra tudo como se estivesse cuidando de um animal resgatado, atualizações por meio dela, regras impostas por ela. Eu não sinto falta dele. O que eu não esperava era minha irmã se afastar também. Ela ainda fala com a gente e ainda vem em casa, mas existe uma distância agora. Disse que precisava de espaço. Eu falei para ela tomar cuidado, que depois de tudo que fizemos por ela, tudo que nossos pais sacrificaram, se afastar ou ficar contra nós seria um erro do qual ela se arrependeria. Ela disse que não está se afastando de ninguém, só se protegendo. Tudo bem. Ainda acho que a culpa está influenciando o julgamento dela. Quanto a mim, perdi qualquer esperança de ter uma relação com meu irmão. Aquele garoto de antes do câncer, não existe mais. O que sobrou é alguém que grava conversas, constrói narrativas e envolve instituições em conflitos familiares em vez de resolver em casa. Não é alguém que eu quero na minha vida. As pessoas na internet podem continuar me chamando de insensível. Eu não me importo mais. Ações têm consequências. Ele escolheu escalar a situação. Escolheu documentar. Escolheu envolver autoridades externas. Agora mora em outro lugar e nossa família está permanentemente mudada por causa disso. Eu terminei de tentar consertar algo que ele quebrou. Comentários do Reddit. Comentário 1. Ele mora com a minha tia agora e ela age como se tivesse resgatado um animal abandonado. Sim, porque foi exatamente isso que ela fez. Você continua falando como se ele tivesse feito uma campanha para difamar vocês, mas tudo o que ele fez foi dizer a verdade. E vocês pareceram ruins porque, surpresa, vocês o trataram muito mal. Seu irmão virou o bode expiatório da família. Você e seus pais despejaram ressentimento, cansaço e dor em cima de uma criança, porque ele era o único pequeno demais para reagir na época. E no momento em que ele finalmente reagiu, documentou, denunciou e falou, vocês passaram a retratá-lo como um manipulador, como se isso fosse um tribunal. O mais impressionante é que você nem tenta esconder o quão cruel foi. Você tem orgulho disso. Você contou com naturalidade que o humilhou no aniversário. Tratou a intervenção do conselho tutelar como algo banal. Você se preocupa mais com o impacto na sua reputação no trabalho do que com o fato de que uma criança, que antes era próxima de você, implorou para ser acolhida por outra pessoa. E agora que ele finalmente está seguro, você ainda tenta se colocar como vítima. Inacreditável. Comentário 2. Vou deixar de lado a revolta emocional e apontar os sinais claros, porque eles estão se acumulando como um dossiê. O Conselho Tutelar deu um aviso formal aos seus pais e exigiu acompanhamento parental. Isso não acontece por conflitos leves. Isso acontece quando há suspeita consistente de abuso emocional. Seu irmão manteve registros detalhados. Você trata isso como uma traição contra a família, mas foi exatamente isso que fez com que acreditassem nele. As suas próprias palavras, esmagar bolo, pressioná-lo a demonstrar gratidão, dizer que ele não era querido, confirmam o que ele estava tentando provar. E agora a única adulta que tomou uma atitude é tratada como alguém exibicionista. Acho que você não entende o quão grave isso parece. Não para a internet, não para o Conselho Tutelar e nem para possíveis empregadores, caso isso venha a público. A única pessoa que destruiu a família foi quem decidiu que a dor de uma criança deveria ser tratada como traição. Comentário 3. Você está com raiva porque seu irmão parou de desempenhar o papel que você impôs a ele. É disso que se trata. Você queria que ele fosse quieto, grato e aceitasse a sua versão dos fatos. E quando ele finalmente reagiu, você o puniu de todas as formas que sabia, socialmente, emocionalmente e até fisicamente. Depois, quando ele tentou se proteger, documentando a própria realidade porque ninguém acreditava nele, você chama isso de manipulação. Desculpa, mas isso é sobrevivência. É o que crianças em ambientes abusivos fazem quando ninguém as escuta. Eu sei disso porque já fui uma delas. Ele não destruiu sua família. Ele escapou dela. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas.